Olá, pessoal, tudo bem? A paz. Bom, nós vamos dar início aí à nossa segunda aula, tá ok? Pela nossa plataforma. Dessa vez nós iremos tratar de assuntos que são pertinentes às formas de governos utilizadas em algumas igrejas ou congregações, tá ok? Essa aula ela vai estar condicionada à página de número 49, no tópico 1.3, cujo tema se dá formas de governo eclesiásticos. Diz assim a nossa apostila: do ponto de vista administrativo, a igreja possui características especiais que são conhecidas como governo eclesiástico. As principais formas de governo eclesiástico são congregacionalismo, presbiterianismo, episcopado e representativo. Entendam uma coisa, a apostila vai dizer e vai deixar claro, tá? Para que servem essas formas de governo? São formas de governos administrativos. Logo, pessoal, não tem nada a ver com o ambiente espiritual, ou seja, aquela forma de governo atrai mais a presença de Deus do que a outra forma de governo. Não se trata disso, ok? Até porque se a igreja ela possui uma forma de governo, entende-se que ela se preocupa pela sua organização, pela sua gestão muito bem administrada. E aonde as coisas estão bem administradas, aonde as coisas estão bem ajustadas, automaticamente o Espírito Santo age com maior liberdade, com uma maior facilidade de se compreender. Até porque eu já tratei isso aqui com vocês em algumas aulas, em alguns diálogos, ou pela plataforma ou pelo Facebook, de que Deus não trabalha em um ambiente desorganizado. E mesmo que ele trabalhasse, por conta da desorganização, ninguém conseguiria, de certa forma, compreender o seu agir ou ouvir a sua voz dentro de um ambiente desorganizado. Então nós vamos trabalhar sobre esses 4 tópicos aí, sobre essas 4 formas de governo, começando pelo congregacionalismo, tá ok? Que diz assim, segundo a sua apostila: ele é um regime de governo eclesiástico, onde cada igreja é autônoma e também independente. Este regime está baseado nos seguintes princípios. Ponto 1. Cada congregação de fiéis, unida pela adoração, observação dos sacramentos e disciplina cristã, é uma igreja completa, não subordinada em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica, senão a de sua própria Assembleia, que é a autoridade decisória final de governo de cada igreja local. Então, nesse primeiro tópico aqui, vale a pena ressaltar que cada congregação de fiel ela é unida pela adoração a Deus, tá? Por meio dos seus ritos, sejam eles de pé, sentados, com luz apagada, com luz acesa, com louvor worship, com louvor congregacional, independente da forma que ela adora ao Senhor. Tem adoração? Tem. Então, é uma congregação de fiéis, tá ok? Outra ideia, ela vai observar os seus sacramentos e a sua disciplina cristã. A Igreja Católica, ela trabalha muito com o codinome de sacramento, né? Que é condicionado ao batismo, ao casamento, à primeira comunhão, essas coisas. Nós trabalhamos com o nome de doutrina, tá ok? Doutrina é aquilo que vai rezar as nossas práticas dentro das nossas congregações. Por exemplo, se lá você tem uma escola bíblica dominical, se lá você tem por costume fazer o jejum, subir ao monte, qual é a doutrina da sua igreja? Batiza-se crianças? Não batiza-se? Se batiza pessoas a partir de que idade? Dentro de quais situações? Então, a doutrina que vai gerir a sua igreja pode ser diferente da minha. O dogma tem que ser o mesmo.
Eu até citei isso aqui em algumas aulas, né, onde eu expliquei para vocês o que é dogma e o que é doutrina. Dogma, ela é a base sólida, né, pela qual todos nós estamos firmados, que no caso é a palavra de Deus. Então todos nós estamos debaixo, ou melhor, por cima do mesmo dogma, correto? Nós estamos firmados na palavra. A doutrina é a interpretação que eu dou a esse dogma. Então a minha doutrina, ela pode ser diferente da sua, porque a interpretação que eu dei daquela palavra foi diferente da sua. Agora eu não posso transgredir o dogma, tá ok? Se eu vou transgredir o dogma, eu vou gerar uma seita, gerar uma heresia. Se eu continuo pregando essa palavra, eu gero uma seita. Você pode dar um exemplo, professor? Posso. Você pega a Assembleia de Deus, por exemplo, tá? Uma igreja tradicional no nosso país, ela não batiza crianças. Ela geralmente vai batizar crianças a partir dos 12 anos de idade. A igreja presbiteriana, ela batiza crianças, tá ok? O que feriu aí? Né? Fere a interpretação da palavra. Por quê? Porque tanto a Assembleia de Deus quanto a igreja presbiteriana, ambas acreditam que Jesus é o único veículo que conduz o homem ao céu. Então, dentro do dogma, que é a palavra de Deus, tanto a Assembleia de Deus quanto a presbiteriana dialogam do mesmo princípio, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ambos estão sobre o mesmo dogma. Só que a presbiteriana está virada para lá e a Assembleia de Deus virada para lá sobre o mesmo dogma no que tange a uma interpretação do texto sagrado, tá ok? Então elas vão seguir o mesmo cada um vai seguir o seu sacramento e a sua doutrina. Outra ideia da sua apostila é que não estão subordinadas em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica, senão a de sua própria assembleia. O que isso quer dizer? É que essa igreja, ela não está subordinada a outras congregações, a outros métodos, a outras doutrinas, a outros sacramentos. Por exemplo, eu sou pastor presidente de uma igreja local, tá? Eu sou o tutor, o gestor, o administrador daquela igreja. Eu não recebo ordens, por exemplo, de uma matriz, eu não recebo ordens de uma outra igreja, de uma outra liderança, né? Como algumas pessoas, por exemplo, têm por costume em estar envolvido. Exemplo, tá? A igreja presbiteriana, ela tem lá as suas congregações e a sua matriz. Você tem aí algumas igrejas com o bispado, né? O bispo tem lá uma igreja matriz, onde ele fica, mas ele tem diversas congregações que estão ligadas àquela matriz. A Assembleia de Deus trabalha muito com isso, né? Ela tem lá o seu pastor presidente na matriz e tem as suas congregações. Essas congregações estão ligadas às ordens que vêm da matriz. Só que no caso do congregacionalismo, essas igrejas não estão debaixo de uma matriz, tá? Elas estão livres, são autônomas, são independentes. Geralmente as comunidades são assim, né? Igreja evangélica, comunidade tal, tá? Então essas igrejas, elas são independentes, elas são autônomas, elas são livres para poderem ali escolher as suas doutrinas, os seus sacramentos, os seus métodos de governo. Elas não estão presas a nenhum tipo de pensamento e a nenhum tipo de matriz, tá ok? Segundo tópico aí do congregacionalismo vai dizer o seguinte: não existe nenhuma outra organização ou entidade maior ou mais extensa do que uma igreja local, a quem pode ser dada prerrogativas eclesiásticas ou ser chamada de igreja. O congregacionalismo ele vai valorizar muito, né, a igreja local, o poder da igreja comunitária, né? Uma igreja com um governo congregacional, você vai ver que elas têm por costume trabalhar intensamente dentro das comunidades onde elas estão inseridas, onde elas estão envolvidas.
Então elas vão se preocupar muito com as mazelas daquela cidade, elas vão se preocupar muito com as mazelas daquele bairro, elas vão ter um assistencialismo social muito mais elevado. Você vai visualizar essas igrejas com muito mais atividade na área do evangelismo, na área das missões, na área da assistência social. Vai ser uma igreja que vai estar sempre de portas abertas para receber o membro daquela comunidade, não o membro somente daquela igreja. Então essas são as características. Por quê? Porque eles entendem que não existe um outro meio mais forte dentro de uma comunidade do que uma igreja local. Então você vai ver esse método de governo muito mais aberto ao público, muito mais acessível à comunidade, muito mais sensível às mazelas que aquela sociedade possui. E o último tópico do congregacionalismo vai dizer o seguinte: as igrejas locais estão em comunhão umas com as outras, ou seja, elas são autônomas, são independentes, mas não são soberbas, elas não são isoladas, elas dialogam com outras igrejas, elas estão aliançadas com outras congregações, são autônomas sim, independentes também, porém não isoladas das demais. Elas estão abertas a novas alianças, elas estão abertas ao diálogo em prol daquela comunidade, em prol daquele bairro, daquele município. Tá? Lembrem que para os congregacionalistas, essa ideia de igreja local é uma ideia viva, porque pode ajudar direta e indiretamente aquela comunidade. Então eles entendem que não existe forma melhor de ajudar aquela comunidade, tá, do que se unir a outras igrejas, para que, conforme um número maior de igrejas dialogando em segundo o mesmo propósito, quem ganha com isso é quem? É a comunidade, são os membros que moram dentro daquele município. Sigamos. São independentes dessa comunhão. Por isso, se organizam em concílios, sínodos ou associações. Entretanto, essas organizações não são igrejas, mas são formadas por elas, estão a serviço delas. Eu quero pegar um exemplo aqui. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, a Associação de Pastores, né? Hoje, essa Associação de Pastores, ela é liderada pelo pastor Silas Malafaia, né? Tem lá suas reuniões, né? Existem diversos tipos de congregações que estão aliançadas àquela associação, tá? Essa associação, ela é uma igreja? Não, ela não é uma igreja. Ela é uma associação que reúne diversos pastores de diversas comunidades, de diversos bairros, com um princípio, um propósito: dialogar melhor acerca das mazelas da sociedade, dialogar melhor acerca das necessidades comunitárias, ter um grupo que possa orar uns pelos outros. Se é uma associação de líderes e de pastores, ali você vai fazer alianças, um pastor vai ajudar ao outro, uma igreja vai ajudar a outra. Então você fortalece o corpo, você enriquece a comunidade, você consegue trocar informações, compartilhar bênçãos, compartilhar problemas. E isso é importante. Tá, ok? Não é a igreja, a associação não se torna uma igreja. A associação se torna um lugar onde os líderes se reúnem para tentar montar uma estratégia que possa blindar a igreja contra os ataques do mal, sejam eles políticos, sejam eles sociais. Hoje, por exemplo, a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem um poder político muito grande. Nós elegemos, por exemplo, um presidente da República, tá? Hoje, quando se tem política, quando se chega aos ambientes políticos, os políticos se aproximam dessas associações porque eles entendem, tá, que a igreja tem um poder na sociedade e que esse poder ele é exercido muito por conta dessas associações. É claro e evidente que essas associações possuem seus erros, possuem suas falhas, porque aonde tem ser humano, tem falhas, tem erros.
Não, mas não é pelo fato de nas associações possuírem aqueles personagens, né, que vão usar desses meios para os seus bens próprios, que a associação não presta, que a associação não serve, que a associação não tem a sua finalidade apropriada e benéfica para os demais. Tá ok? Então essas alianças, elas são importantes, essas uniões, elas são interessantes, porque quem ganha com isso é o corpo de Cristo. Tá? Jesus ele vai dizer claramente que o reino, quando ele se divide, ele não subsiste. Então, quando as lideranças resolvem se unir, quem ganha é o reino, quem ganha é o povo de Deus. Então, essa é a nossa primeira etapa do tema da forma de governo do congregacionalismo, tá ok? Então, sigamos aí nos demais vídeos acerca das outras formas de governo, tá ok? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.